Oi, segundo ano, bom dia. Hoje a nossa aula é de gramática. O meu quadradinho aqui no canto tá menor do que nunca, porque, acreditem, vocês não vão querer ver minha cara depois de 48 horas de crise de enxaqueca, que ainda persiste. Então, hoje é menorzinho e nós vamos introduzir um conteúdo da segunda apostila, que vocês ainda não têm em mãos. Então, por isso, hoje o conteúdo vai ser extremamente introdutório. Nós vamos introduzir o conceito de pronome, vamos ver os tipos de pronome, assim, por cima, e vamos pontuar algumas coisinhas. Então, vamos lá. Bom, o pronome ainda é um satélite do substantivo, como a gente já viu em vídeos anteriores, que nós temos algumas classes de palavras que elas existem e se conectam com o substantivo, como o artigo, adjetivo, numeral e o pronome. Então, nós ainda estamos aí na última classe de palavras, que é um satélite do substantivo. Então, o que seria o pronome? Pronome é uma classe de palavras variável cuja finalidade é substituir ou acompanhar um substantivo. Eles se classificam em razão destas funções. Aquele que substitui o nome é chamado de pronome substantivo e aquele que determina ou acompanha é chamado de pronome adjetivo. Essa divisão aqui ela é fundamental para que a gente dê prosseguimento ao assunto. Vamos já ver mais profundamente. Quando a gente fala de classe de palavras variável, vocês já sabem, mas eu vou tornar a repetir, que significa que a classe de palavras se flexiona em gênero e número de acordo com o substantivo a que está se referindo. Então, o pronome ele é uma classe de palavras que varia em gênero e em número. Então, vamos lá. Então, para que servem os pronomes? Por que os pronomes existem? Nós já sabemos que a função dele é acompanhar um substantivo ou substituir um substantivo. Então, vamos lá. Modelo 1. Para onde foi Maria? Você viu Maria? Maria estava aqui. Para que dentro de um período ou dentro de um texto eu não repita a palavra Maria o tempo inteiro, os pronomes vêm e substituem o substantivo próprio Maria, como aqui no segundo modelo. Para onde foi Maria? Você a viu? Ela estava aqui. Percebam que o a e o ela das frases seguintes substituem o substantivo Maria. Então, vocês conseguem aí visualizar que esse substantivo próprio, Maria, ele foi substituído aí por dois pronomes nas frases seguintes. Então, o pronome, ele serve basicamente para isso. Então, nós temos aqui a subdivisão entre os pronomes substantivos e os pronomes adjetivos. Então, vamos lá. Os pronomes substantivos são aqueles que ficam no lugar do substantivo em si, e aí ele passa a exercer a função sintática do substantivo dentro da frase. Vamos ver aqui o exemplo. João passou no vestibular. João é o sujeito, o núcleo do sujeito. Quando eu utilizo um pronome substantivo, João não vai mais existir, e o pronome que eu utilizar vai substituir o João e vai possuir a mesma função sintática dele. João passou no vestibular. Ele passou no vestibular. Aqui o ele passa a ser também o núcleo do sujeito, ou seja, passa a ser o sujeito dessa frase, assim como o João. Deu para visualizar isso, né? Se eu troco o substantivo pelo pronome substantivo, o pronome vai ter a mesma função sintática do substantivo. Já os pronomes adjetivos, eles vêm acompanhando um substantivo.
Então, ele não exerce a função sintática do substantivo, ele exerce a função de adjunto adnominal. Por isso, esse nome pronome adjetivo. Vocês lembram que eu já tinha falado que os adjetivos são adjuntos adnominais, ou seja, é uma classe de palavras que vem junto do nome. Os pronomes adjetivos vêm sempre juntos ao substantivo a que se referem. Por isso, sempre exercem a função sintática de adjunto adnominal. Como aqui no exemplo. Meus livros sumiram. Qual que é o substantivo da frase? Livros. Substantivo concreto, comum, livros. Meus livros sumiram. O pronome possessivo meus é um pronome adjetivo e exerce a função de adjunto adnominal do sujeito livros. Ou seja, eu tenho livros como o substantivo, como o sujeito, e o meus apenas acompanha esse substantivo. Deu para compreender, né? Enquanto os pronomes substantivos substituem o nome, os pronomes adjetivos acompanham o nome e exercem função de adjunto adnominal. Então, isso precisa ficar extremamente claro na mente de vocês. Para isso, nós vamos ver algumas frases e a colocação dos pronomes nessas frases e tentar compreender como que se dá a utilização do pronome substantivo versus o pronome adjetivo. Então, vamos lá. Exemplificando. O que está em negrito é pronome e o que está em vermelho é substantivo. O que está em negrito e em vermelho é pronome substantivo. Então, vamos lá. Meu amigo Charlie Brown, da musiquinha, né? E meu amigo Charlie Brown, que eu cantava, meu amigo Canibal, enfim, não vem ao caso. Meu amigo Charlie Brown. Então, aqui eu tenho amigo, que é o sujeito, que é o substantivo, consequentemente o sujeito nesse caso. Então, eu tenho aqui o substantivo amigo e eu tenho o pronome meu acompanhando esse substantivo amigo. Então, nesse caso, eu tenho um pronome adjetivo, porque não substituiu, e sim acompanhou o nome. Nesse segundo caso, me empresta essa caneta. Por que aqui é um pronome adjetivo? Porque caneta é o objeto, é o substantivo, e o essa está só especificando a caneta, ou seja, está só acompanhando o nome. Então, aqui também se trata de um pronome adjetivo. No terceiro caso, eles não querem mais ir. Quem são eles? Aqui o eles está substituindo alguém ou algo. No caso, eles pode ser a Maricotinha, o Fernandinho e a Chiquinha não querem mais ir. Aí eu substituí por eles, ou seja, utilizei um pronome substantivo, porque ele não está acompanhando substantivo nenhum, ele está no lugar dos substantivos que já foram referidos anteriormente, muito provavelmente. Alguém viu o livro? Por que que o alguém é um pronome substantivo e não adjetivo? Porque alguém não está se relacionando com nenhum substantivo aqui na frase. Alguém ou qualquer pessoa. Qualquer pessoa viu o livro, alguém viu o livro. Então, aqui é um pronome substantivo. Eu estou substituindo o sujeito que eu não sei quem é. Por isso, eu utilizo o alguém, que é indefinido. Aquela comida estava muito gostosa. Estava gostosa. Aquela comida estava gostosa. Por que que aqui no caso eu tenho um pronome adjetivo? Porque o sujeito é comida. Eu quero especificar que é uma comida específica, é aquela comida. Então, eu estou utilizando aí o pronome somente acompanhando esse substantivo e não substituindo ele. No exemplo 6, já é um períodozinho mais completo, com 2 frases. Então, vamos lá. Este carro é do teu pai.
ele está sem gasolina. Que no primeiro carro, este carro, primeiro caso, este carro, carro é o substantivo e este está acompanhando o substantivo. Na segunda frase, ele está sem gasolina. Ele quem? Ele, o carro. Ou seja, eu estou substituindo o sujeito da frase. Então, aqui é um pronome substantivo, enquanto o primeiro caso é um pronome adjetivo. Ficou claro? Eu espero que isso tenha ficado super claro na mente de vocês. Qualquer dúvida, eu estou disponível no WhatsApp para retirar. Qualquer dúvida que venha ficar. Próxima semana nós vamos ver todos os tipos de pronomes pessoais, de tratamentos indefinidos, os demonstrativos, enfim, todos eles, um por aula. E por enquanto é isso. Vamos esperar o nosso material chegar. Vamos fixar essa concepção aqui de pronome substantivo e pronome adjetivo, que é fundamental para que a gente dê prosseguimento. E por enquanto é só. Foca nos estudos. Aproveitem esse tempo que vocês estão tendo, que tá tudo calmo, pelo menos na minha matéria eu estou indo com calma. E é isso. Beijão. Até próxima aula, que é amanhã, que é no Zoom para retirada de dúvidas. Então, guardem as dúvidas para aula no Zoom amanhã.